Então, estamos, então, dando início a uma live interativa, a primeira live interativa da assessoria pedagógica, né? Esse programa, esse projeto, essa ação que é vinculada ao Programa de Formação Pedagógica do docente UFBA, que é o FORPED, né? Essa sala que a gente está é a sala do FORPED, que é um programa que está vinculado ao núcleo de currículos da Prograde e que tem, além dessa assessoria pedagógica, vinculado a ele o ateliê didático e as oficinas temáticas que esse grupo vem desenvolvendo desde 2016. Né? Já foram 10 turmas de ateliê didático, 8 aqui em Salvador, 2 no campus de Conquista, e algumas turmas de oficinas temáticas de PBL, de avaliação, de perfil de estudante, que também ocorreram, principalmente a partir de 2016 também, mas principalmente a partir de 2017. E agora, em 2020, nesse contexto, foi pensada inicialmente essa possibilidade de assessoria, e Cristina Dávila, que é a coordenadora dessa ação, a coordenadora pedagógica, da assessoria didática, da assessoria pedagógica, perdão, deu esse formato muito interativo, muito dinâmico, muito criativo, que é próprio das características de Cristina, né? Do que ela traz de experiência de vida e de profissão, e criou esse ambiente que estamos, né, implantando como uma experiência muito nova, né, sem modelos, criando a cada dia essa possibilidade, né, de ter um espaço que está sendo constituído dentro do Moodle de interação, de vinculação com o grupo de docentes da UFBA a partir dessa emergência, né, da pandemia, a partir desse momento, dessas angústias, dessas necessidades, desses desafios que estão postos, é que está se constituindo essa assessoria pedagógica. Né? E essa assessoria, com todas as suas dimensões, ela vem funcionando com o ingresso de novos membros a cada terça-feira, meio-dia. Sempre terça-feira, meio-dia, a gente tem aberto 100 vagas, e aí, né, só fecha quando se esgota essa cota semanal. E esse grupo, então, vai se ampliando e participando das diversas atividades, dos diversos eventos que estão disponíveis na página do Moodle, né? Os fóruns. Essa semana a gente começou os atendimentos individuais a partir da agenda. A agenda ela abre toda sexta-feira, então amanhã de manhã, 8 horas, ela já está aberta para quem quer agendar o encontro individual, né, que é através do chat, para a próxima terça, quarta, quinta, sexta e a outra segunda. Então, sempre dia de sexta, abre o agendamento para o atendimento a partir da terça-feira, da semana seguinte. Então, amanhã temos novos horários disponíveis. Tem sido muito interessante também essa possibilidade de ter o encontro tete a tete, como o Cris colocou lá na assessoria, através dos chats, com uma das pedagogas, às vezes com uma de nós, né, as ditas especialistas, sou eu, Cristina, Carol, Denise e Giovana, é o grupo que, e Lúcia Graça também, é o grupo que constitui, né, o núcleo de professores da UFBA, que integram o FORPED de forma mais fixa, né, além de vários colaboradores, e também as pedagogas, que Cristina vai falar um pouquinho, que estão aqui também hoje na live, que integram especificamente essa ação da assessoria. Então, sejam muito bem-vindos. A intenção de hoje é realmente a gente ter esse espaço coletivo de dúvidas, de debates, e está aí a professora Maria Carolina para fazer esse bate-papo com vocês. Cris, por favor. Olá, pessoal, boa noite. Um prazer, uma alegria muito grande estar aqui nesta nossa primeira live, que deve ser interativa, a gente criou com esse propósito. E essa live ela resulta de uma semana de discussão com os professores que se associaram a nós nessa empreitada no campo didático e pedagógico, que é o trabalho da nossa assessoria. A assessoria pedagógica, a PDU, né, o docente da UFBA, ela nasce nesse semestre suplementar com a ideia de acolher, de assessorar, sobretudo, o professor nas suas demandas mais
específicas e que dizem respeito aos aspectos pedagógicos e também didáticos. Nessa assessoria, rapidamente eu vou falar, nós assumimos como prerrogativa uma pedagogia crítica, uma pedagogia sensível, que subsidia e acompanha, na verdade, os docentes, como eu acabei de dizer, e, para tal, nós contamos com uma equipe de assessoras pedagógicas, como mencionou Ana, e são elas que estão aqui presentes, são pedras angulares, realmente, de todo o nosso projeto, são profissionais competentes, já da Universidade Federal da Bahia, elas já são atuantes em suas unidades, mas estão dedicando 4 horas de sua carga horária semanal para esse nosso projeto. São elas, Laís Almeida, Sandra Dantas, Daiane Luz, Daniele Lima e Sandra Helena. Como vocês estão vendo, é uma equipe pequena, mas uma equipe muito forte, porque bastante voltada realmente para o atendimento de qualidade. Na verdade, não é um atendimento, né? A gente chama assessoria, desde que nós a concebemos, pensamos nela como um dispositivo formacional. Então, nesse sentido, ela não vai ser episódica, esporádica, tanto que alguém perguntou, ela vai continuar no semestre letivo suplementar? Sim, ela vai continuar, nós vamos continuar durante todo esse período e pretendemos que essa seja uma ação institucional na UFBA, portanto, que ela continue, inclusive, pós-semestre excepcional, tá? Então, é uma ideia, né, que brota da nossa equipe e que, enfim, a gente acabou dando esse formato mais interativo que vocês já estão descobrindo, porque já estão associados à ideia e à nossa página no Moodle. Então, a gente quer cada vez mais ir aperfeiçoando, né, esse trabalho. Fazem parte também da assessoria as especialistas que Ana Verena já destacou, que são justamente as formadoras também do ateliê didático, que é o nosso projeto de formação contínua aqui na UFBA, e que ela também já colocou, e que tem trazido resultados muito significativos. Essas especialistas delas estão aqui presentes, a própria Carol Souza, que passou a integrar o nosso grupo, Giovana Zen, que está nos bastidores, Ana Verena e eu mesma, eu coordeno o ateliê, mas sou participante como formadora também. Então, não vamos mais gastar o tempo com as apresentações da assessoria. Vou passar imediatamente a apresentar a nossa convidada, dizer que a cada semana, então, nós teremos uma live interativa baseada em perguntas e respostas dos professores que estão associados na nossa página e que trazem suas dúvidas e querem bater um papo com pessoas que têm expertise em determinadas temáticas. Justamente essa escolha recaiu sobre Carol Souza, porque é a pessoa do nosso grupo mais preparada realmente para falar sobre ambientes virtuais de aprendizagem e docência online. Claro que a Ana Verena também tem muito conhecimento a esse respeito, sobretudo do Moodle. Ela vai estar conosco, porque ela também poderá responder algumas perguntas, também eu, eventualmente, naquilo que disser respeito a aspectos que eu possa abordar, sobretudo na área didática. Mas vou apresentar, então, para vocês agora a Carol Souza. Ela é bacharel em computação, mestre em ciência da informação e doutora em difusão do conhecimento. Carol é professora da Escola de Administração, há 20 anos trabalha com informática na educação, EAD e educação online, sobretudo. Atualmente, ela se encontra afastada da UFBA para atuar como professora visitante na Universidade de Los Angeles, na Califórnia. Então, ela é uma pessoa que está mais do que abalizada para tratar dessas questões. Somente para fechar aqui, Carol, dizer que
Nós amealhamos do conjunto das questões que foram tratadas no Moodle, aquelas que Carol inicialmente vai discorrer, ela vai explicar como e porquê, e nós vamos também abrir para que vocês mesmos coloquem as suas perguntas no chat, para que ela possa também estar respondendo sempre na medida das suas possibilidades. Dizer que, sendo assim, na próxima semana, na próxima quinta-feira, nós teremos outra live sobre o tema mais recorrente desta semana que estamos vivendo agora. Já temos até uma ideia de qual seja ele, mas ainda não fechamos. Nós, através das perguntas que são colocadas no Fórum Desafios da Docência, até no autorretrato o pessoal coloca questões, e no Papo de Professor, a gente faz aquele levantamento básico, as assessoras fantásticas fazem todo esse trabalho para nós, e assim nós podemos pensar na próxima live, planejar, então, a próxima live, que acontecerá na próxima quinta-feira. Sempre esperamos manter este dia e acredito eu que também o horário. Eu vou passar, então, para a Maria Carolina, que a gente prefere chamar carinhosamente de Carol Souza. Ela vai fazer essa introdução e depois eu vou colocando algumas perguntinhas para esquentar o debate. Carol. Boa tarde. Antes de mais nada, Cris, agradeço a sua apresentação, sempre muito carinhosa e acolhedora. Bom, eu vou começar dizendo a vocês o seguinte: eu sempre gosto de preparar o ambiente do nosso diálogo, dizendo que eu estou aqui em Los Angeles com um pesquisador, que é o meu marido, professor também, então nas mesmas demandas e exigências e buscas que eu, e duas crianças, uma de 5 e uma de quase 8, porque faz 8 agora no dia 11 de setembro. Estavam ambos calados até a hora em que eu desativei aqui o meu microfone e comecei a falar, né? Então, qualquer coisa que aconteça no meio do percurso, vocês já estão sabendo o contexto de onde eu falo, tá? Essas duas crianças de 5 e 8 anos, elas estão fazendo o kindergarten, né, que é o grupo 5, e o terceiro ano, né, do ensino fundamental aqui em Los Angeles. As aulas começaram hoje. E hoje eles tiveram aulas síncronas e assíncronas das 9 às 1h15 da tarde. O menor em horários picotados, então eu tinha que saber a hora que ele entra e a hora que ele sai, então 10 minutos ele sai, daqui a pouco ele volta, e isso aconteceu a manhã inteira, e o maior teve 2 horas seguidas de Zoom, e eles não podem desligar a conexão, porque o professor fica observando o que eles estão realizando no momento assíncrono. É assíncrono, mas com a monitoria do professor. Então imaginem vocês que eu hoje me encontro possibilitando vivenciar várias coisas que eu estudei durante esses últimos 20 anos aí nessa área de educação online, mas vivenciando mais o ensino remoto, tá? Que a gente falou muito sobre isso durante o UFO em Movimento, né? As diferenças entre o ensino remoto, a educação à distância e a educação online, e o ensino híbrido. E eu estou vivenciando isso aqui na prática com as crianças. Eles não têm dificuldade técnica nenhuma, mas apresentam muitas dificuldades de concentração, os professores estão bastante angustiados, né? Bastante nervosos. Então, a gente pode também compartilhar um pouco dessa experiência, e eu estou podendo vivenciar aí alguns tipos de ambientes virtuais de aprendizagem diferentes. Mas a ideia hoje, a gente fez um recorte do que foi discutido durante essas primeiras semanas aí no ambiente da assessoria e que tratavam deste assunto, ambientes virtuais de aprendizagem. E aí eu vou só fazer uma introdução dizendo para vocês o seguinte: a gente vai conversar aqui sobre qual é o papel do professor, e eu coloco entre aspas, porque a ideia é que a gente possa perceber que a gente começa aqui como o papel do professor, mas depois a gente vai observar que ele não é um papel só do professor, é um papel da comunidade de aprendizagem que é estabelecida quando é formada a turma. Então eu vejo que o professor e o estudante, eles têm responsabilidades muito próximas. E esse ambiente virtual de aprendizagem, ele precisa que a gente faça essa descentralização de função para construir realmente um trabalho aí colaborativo de planejamento, de personalização, de habitação e de gestão da aprendizagem. Então, eu vou sempre recorrer aqui
a essa demanda de que eu apresento, e aqui a gente está discutindo aqui tarefas do professor, mas que a ideia é que possa ir reduzindo esse papel do professor e o aluno comece a assumir aí o papel dele também nesse processo. Então, várias questões emergem aí dessa prática e a gente vai tentar agrupar essas questões nessas 4 fases, né? O planejamento desse ambiente de história-aprendizagem, que acontece junto com o planejamento do componente curricular, a personalização, que é você justamente criar essa identidade da sua disciplina, do seu curso, dos seus alunos, né? E customizar esse ambiente de forma que você tenha ali tudo que você precisa. A habitação, que é você perceber a presença e ocupar esse ambiente. Não adianta a gente ter uma sala vazia, né? Essa sala ela precisa ter indivíduos, que são os estudantes, os professores presentes, mas também ela precisa ter aí conteúdo e recursos, né, que a gente vai tratar aqui como dispositivos tecnológicos. E a gestão da aprendizagem, que para mim talvez seja o maior desafio do professor, mas que é o ponto principal para que a gente possa minimizar aí a evasão, né? Os alunos se perderem no meio do caminho, os processos de aprendizagem se perderem nesse meio do caminho. Então, é o momento em que a gente constrói os vínculos, né? E consegue, inclusive, personalizar a aprendizagem. Então, a gente tem aí 2 personalizações. A personalização do ambiente, mas temos também a gestão da aprendizagem como um dispositivo que possa nos ajudar a personalizar a aprendizagem, ou seja, reconhecer que cada estudante aprende diferente e que ele tem demandas e necessidades diferentes. Então, a ideia aqui hoje não é a gente falar teorias, nem trazer aí concepções, abordagem, não. É a gente fazer uma sessão mesmo de perguntas e respostas. Então, eu já peguei algumas perguntas e respostas, perguntas, na verdade, né? Com algumas respostas, inclusive, que nós acabamos registrando no ambiente, e a gente vai tentar aprofundar aqui. É claro que eu não sei todas as respostas, né? Algumas eu vou pensar junto com vocês, principalmente porque a gente não se preparou para todas as perguntas que poderiam vir, né? Então, assim, a ideia é que a gente possa ir construindo essa conversação. Eu vou passar aqui para a Cris, para que Cris comece a fazer as perguntas, e aí vocês podem ir alimentando aí no chat, eu vou tentar olhar algumas, Giovana e Ana vai tentar selecionar também, Denise também está por aí, e a gente vai respondendo, certo? Vamos lá. Tá bem, então, Carol, obrigada. Vou colocar, então, a primeira pergunta que nós conseguimos, né, pensar lá do nosso fórum da assessoria, que diz respeito ao seguinte: podemos usar imagens e vídeos disponibilizados na web? Carol. Sim, isso é uma questão que a gente ainda tem bastante dúvida em relação ao que a gente pode utilizar e o que a gente não pode utilizar do que está na internet, né? A gente não pode usar tudo que está na internet. Eu já ouvi muita gente dizer assim, já que está na web, ele é público. Não é, né? Todo objeto de aprendizagem, aí objeto de aprendizagem é uma imagem, é um vídeo, é um podcast, é um texto, um hipertexto, né? É uma animação, é uma charge. Então, tudo isso que está na internet, ela tem, na verdade, um registro de licença de uso, né? Então, tem indicado se o autor permite que você utilize ou não. Então, é importante que a gente utilize ou o dispositivo da Google. O Google Pesquisa, ele permite que você coloque lá nas edições de busca que você quer buscar apenas imagens que estão liberadas para reuso, né? É importante que você utilize essa opção do Google. E também a gente tem vários bancos de imagens gratuitas que a gente pode utilizar também. O Flickr, por exemplo, é uma rede social de imagens que traz muita imagem livre para uso ou registrada como Creative Commons, que é uma licença justamente designada para esses conteúdos de web que podem ser utilizados ou com ou sem modificação, né? Então é importante também verificar se a imagem ou o recurso pode ser utilizado sempre na íntegra do jeito que está, ou se você também pode modificá-lo, né? Fazer alguma edição, alguma modificação. Mas sim, todos esses ambientes que têm esse selo de reuso, você pode utilizar aí, tanto para desenvolver um conteúdo didático, quanto para colocar no seu ambiente virtual de aprendizagem. Ok. Ótimo, Carol. A outra pergunta é: como perceber a presença do outro, acolher os estudantes nos seus diversos contextos sociais, culturais, históricos, no nosso processo de interação?
E essa pergunta, ela pertence à habitação, a planejamento ou gestão? Isso aí eu estou te fazendo a pergunta. Então, como perceber a presença do outro e acolher os estudantes no processo de interação? Bom, observe que aí é uma questão que não se restringe ao ambiente virtual, né? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer no nosso primeiro dia de aula, estando em sala de aula presencial ou estando em uma sala não presencial. Mas, quando você está na web, por conta de você não ter o contato físico com o outro, você se sente ainda mais distante, né? Então, a tecnologia, muitas vezes, ela funciona como um elemento que burocratiza a comunicação, por incrível que pareça, né? Então, a gente precisa, na verdade, criar aproximações, né? Então, a presença no ambiente, teve uma vez que eu tive um professor de história que ele dizia sempre para mim isso, ele dizia, Carol, eu não sei como fazer com que meus alunos frequentem meu ambiente de história e aprendizagem, porque os alunos vão para a minha aula presencial, porque eu geralmente faço uma aula imperdível, e era mesmo, a aula dele era imperdível. Mas no ambiente de história e aprendizagem, que você coloca todas as suas aulas no primeiro dia, o que é que faz com que o aluno, se você colocar, né, nem sempre se faz isso, mas quando você usa essa estratégia de disponibilizar todos os conteúdos de aula no primeiro dia de aula, o que é que acontece? Como é que você faz com que seu aluno volte? E como é que você consegue considerar esses contextos, essas demandas que são individuais, né? Pelas atividades, né? Então, a gente tem que propor agora desafios, atividades que possam permitir que o aluno se expresse e, inclusive, que o aluno possa desenvolver mais aquilo que ele já sabe e conhecer o que ele não sabe. Então, eu uso muito essa estratégia. Eu acho, uma sugestão que eu dou é que no primeiro dia de aula a gente possa perguntar aos nossos alunos o que é que ele reconhece como algo que ele sabe fazer e o que é que ele reconhece como algo que ele tem dificuldade. E que a gente possa, inclusive, organizar os grupos no Moodle. O Moodle ele tem essa possibilidade de a gente organizar grupos de trabalho de forma que a gente possa distribuir essas habilidades e dificuldades nos grupos. Isso é muito interessante, né? Meu filho, de 7 anos, ele estuda na escola aí em Salvador e a professora dele faz muito bem isso. Ela divide esses grupos de trabalho de acordo com essas habilidades e dificuldades. Então, isso faz com que você consiga não só compartilhar, distribuir melhor essa diversidade entre a turma, quanto também tornar mais, aflorar mais isso com um dispositivo interessante e importante para você desenvolver conhecimento. Então, para mim, o elo entre estudantes, professores e estudantes são as atividades propostas, certo? Que é Carol, o motor da produção. Me permita uma intervenção, um pitaco aqui. Sensacional dividir os grupos a partir de suas habilidades e de suas dificuldades. Essa estratégia que Carol está trazendo aí significa você possibilitar as interações cognitivas da melhor forma possível, otimizando as relações entre as pessoas, aqueles que sabem mais, não é? Algum aspecto, seja do conhecimento, seja do próprio AVA, com aqueles que têm dificuldade, que é aquele que sabe mais por uma questão que a gente espera, né? Que é lógico, pelo menos espera, se ele vai ensinar aquele que sabe menos. Vygotsky, que é um psicólogo russo, que muito contribuiu para a educação e para a pedagogia, ele fala então em interações cognitivas. Então, nada de fazer grupo com aqueles que sabem, estão juntos, e os que não sabem nada estão juntos. Não, ao contrário, vamos botar aqueles que sabem com aqueles que não sabem. Além disso, outro aspecto que Carol chamou muita atenção, a questão do elo, eu vou falar de vínculo, ela falou inicialmente de vínculo. O vínculo afetivo é condição sine qua non nas aulas presenciais, a gente conta com aquele calor humano e tal, e a gente vai renovando, né, os afetos, e isso nos aproxima dos nossos educandos. Mas, também na educação online, nós podemos potencializar os nossos vínculos afetivos. Tem também um psicólogo social que chama-se Pichon Rivière, que é uma leitura muito importante para nós educadores. Ele tem um livro que se chama Teoria dos Vínculos. E uma questão muito importante ao começar o semestre, seja no presencial, seja no online, é fazer o acordo de convivência, justamente para trabalhar com
essa sintonia. Muita gente fala assim de etiqueta, né? Como é que a gente vai proceder. Desde os primeiros momentos, eu acredito que na primeira semana a gente deve ter pelo menos uma aula síncrona para acolher todo mundo com as suas dificuldades, inclusive emocionais, por conta desse momento pandêmico e tal. Aproveitar isso daí e já bolar uma estratégia para fazer seu acordo de convivência, o contrato pedagógico, como quiserem chamar. Desculpa aí, mas me deu vontade. Não, foi ótimo, Cris. E aí eu complemento que você me perguntou também se essa questão fazia parte aí de qual dessas fases, né? Da habitação, da gestão. Isso aí é habitação, né? Quando você faz, inclusive, esses contratos essa negociação, né? Ela é construída no planejamento, porque assim, em educação online, que a gente, na verdade, foca muito o trabalho em rede, mais interativo e que não se restringe, eu sempre falo isso, ao ambiente online, eu faço isso no ensino presencial também. O planejamento ele é construído, você constrói uma versão do planejamento, mas ele vem sendo atualizado junto com o estudante durante o processo, em rede, né? Então, quando você trabalha dessa forma, com esse planejamento que é construído a várias mãos, esses vínculos também são reafirmados, né? E a gente consegue ter um compromisso. O estudante ele se sente comprometido. Eu sempre digo aos alunos que o primeiro dia de aula é o mais importante, que é quando a gente assina os contratos, né? Então, assim, meu filho hoje, de 5 anos, ele teve isso na aula dele, o professor apresentou lá as normas, o que é que pode, o que é que não pode, o que é que ele acha disso, para que eles possam discutir sobre essa negociação. Então, você realiza isso no planejamento, porque o planejamento ele é um processo, ele não se encerra no início do semestre, mas você também realiza esse restabelecimento de vínculos na habitação, porque é quando você trabalha a presença, né? Então, a gente tem que observar, por exemplo, o aluno tem uma semana que não acessa, manda uma mensagem individual para ele, né? Aqui a gente usa muito, aqui em Los Angeles, o SMS, o celular, é muito usado. Eles usam muito o celular para mandar SMS, é impressionante, né? E não é só o professor, mas a unidade escolar, seria, por exemplo, a UFBA, ou a escola de administração, a escola de geografia, mandar uma mensagem para os alunos perguntando se eles conseguem acessar, né? Então, são questões desse tipo. E também na gestão da aprendizagem, porque acompanhar individualmente o estudante é gestão de aprendizagem, certo? Ótimo, Carol, excelente. Vou passar para outra questão e dizer que em Los Angeles o SMS, no Brasil o WhatsApp, o Zap, né? Então, nós podemos estar criando, inclusive, eles entre si já criam seus próprios grupos, independente de nós mesmos. Então, vamos otimizar o uso do WhatsApp, por que não, da rede social, para também, enfim, otimizar o nosso trabalho pedagógico. A outra pergunta é a seguinte: um professor pergunta, gostaria de saber se posso usar todas as ferramentas online disponíveis, aquelas com acesso gratuito, no semestre letivo suplementar, ou só posso usar Moodle e RNP? Ele pergunta se pode usar outras plataformas. Pode usar tudo que você quiser, né? Não existe nenhuma restrição do uso de nenhuma ferramenta por parte do professor. Agora, existe a recomendação da universidade, isso está na página, né, no portal UFBA em Movimento. Se recomenda a utilização principalmente do Moodle e do ambiente da RNP para conferência, mas também se indica o uso do Google Suite, que inclui aí o Google Classroom, né, e o Google Meeting. Agora, se você perguntar pessoalmente a minha opinião, se eu estivesse aí agora dando aula, eu estaria usando o Moodle e o ambiente da RNP. Por quê? Porque são ambientes que não é só gratuito o acesso, mas são softwares livres. E por ser software livre e ser um software diferente do Google, que é um serviço, a gente tem ele instalado nos servidores da universidade. Então, por uma questão de direitos e também por uma questão de mais controle, necessidade de personalização, possibilidade futura de integração com o sistema acadêmico da UFBA, eu vejo como um projeto mais futuro. Então, assim, um exemplo. Hoje, aqui em Los Angeles, os alunos tinham um meeting pelo Zoom. O distrito adquiriu uma licença muito cara do Zoom, mas deu um problema no Zoom.
Eles não tinham como resolver, eles tiveram que esperar que a empresa fizesse uma manutenção e resolvesse o problema. Se nós tivermos uma boa estrutura no nossa conferência da RNP, com pesquisadores, professores, alunos, com laboratórios de pesquisa e aprendizagem, focados em desenvolver projetos para melhorar esse ambiente que nós estamos aqui, e a gente tem competência para isso na universidade, a gente vai ter possibilidade de personalizar melhor esse ambiente do que se a gente adquirir outro que não é controlado por a gente, tá? Mas o professor pode usar o que ele quiser. Excelente, Carol. Muito bom a gente saber isso. Vamos agora fazer uma dinâmica diferente para a gente aquecer mais o nosso debate e integrarmos algumas perguntas do chat, né? Então, eu vou passar para a Ana Verena fazer uma pergunta bem quentinha, saída do forno para a nossa Carol Souza. Microfone, Aninha. Vou emendar duas aqui, as duas primeiras, né? Professor Francisco perguntando o que é BBB. E professor Ailton, se o BBB sempre remete para a RNP. Né? Duas perguntas aí associadas com essa possibilidade que o novo Moodle está trazendo de uma forma mais interessante até do que estava antes. E eu vou aproveitar e vou acrescentar de Regina, né, que falou também sobre o BBB, sobre a questão dos grupos, né? BBB é essa mesma tecnologia que nós estamos usando aqui na conferência da RNP. É um software livre para webconferência, ou seja, conferência na web. Né? É o Big Button. Aí tá tão íntimo que aí tá todo mundo chamando já de BBB. Né? O que acontece é o seguinte, o Moodle, o pessoal lá da STI, já vinha estudando o BBB, que é um app, né, uma interface, e eles integraram ao Moodle e já está disponível no novo Moodle, né, que é o ava.ufba, né, .br. Então, você pode fazer isso que nós estamos fazendo aqui, só que integrado dentro do seu ambiente virtual de aprendizagem. Então, é bem grava. Ele grava, então você faz uma sessão síncrona e depois você disponibiliza ela para acesso assíncrono, certo? Você pode, Regina, na hora que você cria o recurso, ele tem lá uma informação de como é que você quer habilitar o acesso. Então, ele pergunta quais são os participantes que vão ter acesso a essas salas. Então, você pode dizer, por exemplo, que só são os estudantes. Como você pode criar uma sala só para monitores. E quando você escolhe que você quer uma sala só para estudantes, você também pode criar os grupos. Na configuração do dispositivo, quando você clica em editar, aí aparece lá a opção de você restringir aquela sala por grupo de trabalho. Então, você pode dizer que um grupo vai acessar aquela reunião em determinado horário e outro grupo, no mesmo horário, outra sala. Isso é ótimo para a gente poder fazer, inclusive, trabalhos em grupo. Por exemplo, o professor, aquela reunião em grupo que você não via no presencial, você não sabia quem participou e não sabia que contribuição cada aluno trouxe. Você agora vai poder saber porque a sessão pode ser gravada e depois você pode assistir. Né? Então, assim, a avaliação processual nesses ambientes, ela funciona muito melhor do que no ensino presencial, porque a gente não sabe o que acontece quando o aluno não está com a gente na sala de aula presencial. De qualquer forma, a equipe da STI que está desenvolvendo os cursos os MOOCs, né, os MOOCs para o Moodle, também está trazendo tutoriais que falam um pouco mais do BBB, certo? E vai explicar um pouquinho como a gente faz essas configurações, mas é uma ferramenta bastante interessante. E aí é por isso, viu, Ailton, que o BBB remete para a RNP, porque eles estão, na verdade, vinculados. É a tecnologia mesma. Agora a gente tem o BBB Moodle UFBA e agora a gente tem o BBB e a gente já tinha esse BBB WebConf, mas é a mesma tecnologia, é a mesma coisa. Só quero chamando a atenção que no Moodle antigo, né, que ainda está em atividade, ele não permite gravar. E nem na nossa RNP, nem na nossa RNP normal, assim, a primeira vez que a gente abre, ela também não nos permite gravar. Ela permite transmitir, mas não permite gravar. Exceto se a gente pedir uma permissão especial ao STI. Aí eles, como a gente pediu, por exemplo, para essa sala do Forped. Aí o STI deu essa permissão especial, então essa sala está gravando, além de estar transmitindo. Mas o BBB do Moodle novo, do Ava Moodle UFBA, ele também permite gravar independente de permissão, ou seja, ele permite transmitir e permite gravar
independente da solicitação de transmissão. Essa foi uma grande vantagem dessa inovação aí desse AVA novo. Mas vamos a mais perguntas, porque chovem perguntas, chovem questões. Ana Verena está aí com Giovana Zen, nossa Giovana está aí também, como é que se diz, identificando essas questões e passando aqui. Ana Verena, você tem outra questão aí para fazer? Tá, tem uma questão aqui relacionada com se existe um indicativo de professor Pedro, se existe um indicativo para a percentagem de atividades síncronas e assíncronas. Deixa eu ver se tem mais alguma relacionada com isso. Não, acho que essa daí é relacionada Pedro, com... professor Pedro. É Pedro de Bio, não, né? Não, Pedro Nova. Não. E qual a carga horária máxima pedagogicamente recomendável para cada encontro síncrono de Ademar? Ademar lá do IAC, da Poli. Ademar do IAC. Veja só, não existe uma receita de bolo. O que existe várias experiências que foram sendo desenvolvidas, né? Por vários pesquisadores, né, que trabalham nessa área de educação à distância online, que demonstram a efetividade dessas sessões, né? Então, primeiro, em relação ao tempo de cada encontro síncrono. A gente sempre diz o seguinte, se a gente tiver 1 hora de encontro síncrono, os primeiros 10 minutos são as entradas, o oi, como é que vai, bom dia, boa tarde, é aquele tempo que a gente usa aí para se apresentar, tirar dúvida, etc. E os 20 minutos do final são as despedidas, as perguntas individuais que um faz, que o outro faz. Então, no final das contas, efetivamente, quando você tem 1 hora, você tem 40 minutos mais ou menos aí de uma atividade mais dirigida. Dirigida não é de dirigir a atividade usando do ponto de vista da metodologia, não, mas focada naquilo que você planejou, né? Então, a produtividade mesmo acontece nesses 40 minutos. Então, não adianta você marcar sessões síncronas muito duradouras, porque as pessoas têm dificuldade de manter a concentração, né? É muito cansativo, desgastante, ainda desenvolve ansiedade e angústia. Então, é melhor que a gente possa focar em atividades síncronas de no máximo 1 hora. É por isso que o Instagram, ele geralmente limita o tempo dele de live para 1 hora, tá? Assim como no assíncrono, também é interessante que a gente desenvolva, por exemplo, uma videoaula que dure no máximo 15 minutos. Se você precisa fazer algo mais do que isso, você divide em categorias de assuntos. É muito melhor, porque você permite, inclusive, que o estudante possa assistir partes, ou ele possa também querer ler tudo, né? Assistir tudo, ouvir tudo. Então, você permite uma flexibilidade maior. Então, quando nós pudermos construir, na verdade, sessões que trabalhem com uma duração menor, é melhor para a gente. As atividades síncronas, elas, além de poderem ser realizadas em 1 hora, eu sempre sugiro que a gente divida os grupos, as turmas. É muito mais interessante você ter 15 minutos de atenção com 5 alunos do que 1 hora com 50. Entende? Então, assim, eu sempre sugiro isso. Se você tem uma turma de 50, divida em 2 de 25 e faça 2 encontros de 30 minutos. A gente não precisa utilizar como equivalência da nossa carga horária a carga horária exata do presencial. Então, por exemplo, a gente geralmente trabalha com a métrica de 1 hora do presencial equivale a 3 horas do não presencial. Então, imagine, por quê? Porque demanda o quê do indivíduo? Demanda que ele faça uma leitura prévia, demanda que ele faça uma reflexão, demanda o cansaço da sincronicidade em um ambiente tecnológico, certo? Então, se você tem uma aula de 50 minutos do presencial, você dividir ela por 3, você já está cumprindo a carga horária dos 50 minutos. Então, é melhor você dividir em sessões e fazer um trabalho assim. Agora, em relação à percentagem, também não existe. Mas, se a gente quer garantir uma maior flexibilidade, a gente não pode também sobrecarregar o aluno de muitos encontros síncronos. Porque se você utiliza muitos encontros síncronos, você diz que ele tem que estar ali naquele horário, naquele período, conectado naquela sala. Então, é importante que você possa mesclar. Eu recomendaria uma taxa de mais ou menos 30% a 40% de síncrono em relação aí ao quantitativo equivalente de assíncrono. Então, se você tem 70% das suas atividades assíncronas e 30% assíncrono, eu acho que é uma boa média aí, ou 60% a 40%, certo? Mas é sensação e experiência mesmo do meu cotidiano.
Dicas preciosas, eu tenho dito isso aos meus colegas professores quando eles perguntam na assessoria também, acho que já me reportei a essa questão, Carol. Realmente a gente tem, não é uma equivalência, assim, vamos dizer, que valha ao pé da letra, porque depende da complexidade do texto, da complexidade, não é, do exercício e tal, mas a aula síncrona, 1 hora realmente equivale a bastante tempo, né, no ensino presencial. Ana, você quer fazer outra pergunta, que aí eu passo para o meu bloco, ou você quer que eu faça aqui? Faz uma, Cris. Faz uma que eu estou tentando agrupar aqui um pouco. Ok, então vamos lá. Uma das perguntas que saíram no fórum, Carol, muito importante, foi a seguinte: como despertar cada vez mais a busca por autonomia nesse processo? Ótima pergunta. Inclusive, ela está Ótimo. associada aí a essa questão da gestão da aprendizagem e também da habitação, viu? Eu digo o seguinte, uma coisa que me incomoda, né, já há muito tempo, é que eu passei muito tempo pesquisando educação à distância, e depois educação online, e depois ensino híbrido, e na verdade, eu acho que a gente já não consegue mais separar tudo, nada disso. Para mim, agora é tudo uma coisa só, educação. Em alguns momentos você vai ter que fazer ele mais presencial, em outros momentos você vai ter que recorrer mais à não presencialidade, né, como a gente está observando agora, né, mas eu já vinha fazendo isso antes, né. Eu já tinha alunos, por exemplo, que moravam na ilha e que no mês de junho não conseguiam vir à aula, e a gente fazia as atividades pelo Drive do Google ou pelo ambiente qualquer aí de escrita coletiva. Eu acompanhava eles em sala de aula, alguns em laboratório e outros em suas casas, trabalhando todo mundo junto. Então, essa flexibilidade e essa possibilidade de cada aluno organizar o seu processo de aprendizagem, isso é o primeiro estímulo ao desenvolvimento da autonomia. Por quê? Porque quando você submete, e aí a gente submete mesmo o nosso aluno às mesmas normas, regras e apresentações de conteúdos na aula, naquele horário, naquele dia, naquele momento e daquela forma, todos juntos, a gente não permite a ele espaço nenhum de criatividade, nem de tentar participar de uma forma diferenciada daquilo que está sendo apresentado. Você diz, olha, você agora vai ter que me ouvir nesses 50 minutos, ou você vai ter que realizar essa atividade nesses 50 minutos. Quando você dá essa flexibilidade para o aluno, você permite ele a escolha. E a escolha, para mim, é o motor da autonomia, né? Então, do ponto de vista do ambiente virtual de aprendizagem, a gente consegue ajudar o aluno a desenvolver essa autonomia, primeiro, disponibilizando todas as informações que ele precisa. Então, é importante ele ter o plano, é importante ele ter o calendário das atividades, é importante que as atividades tenham as orientações bem detalhadas, é importante que o conteúdo didático esteja apresentado, por exemplo, em mídias diferentes. Tem um vídeo, mas também tem algo complementar em um texto, também tem um podcast, ou seja, a gente puder aos poucos ir diversificando essa linguagem, porque tem aqueles alunos que aprendem melhor lendo, outros que já preferem escutar, né? Então, você consegue fazer com que a autonomia se desenvolva a partir da escolha, né? E essa escolha, ela precisa ser, aí instrumentalizada mesmo a partir dessas informações bem detalhadas que precisam aí estar no ambiente virtual de aprendizagem. Eu vou fazer, inclusive, um gancho aqui, Dene, para algo que, Cris, para algo que Dene compartilhou com a gente ontem, que foi a sugestão de Lanara, da FACED, né, que também é da SEAD, das unidades terem um mural, né, o mesmo mural que a gente tem no início do semestre, que fica lá indicando o horário, a sala, e quem é o professor, qual a disciplina, o componente que vai ter naquele dia, de a gente desenvolver murais e botar no site das unidades, das escolas, né, com informações desse tipo, até porque nem todos os professores vão usar o Moodle. Então, o aluno ele vai ficar perdido, ele não vai saber qual a disciplina dele ele vai encontrar no Moodle, qual ele vai encontrar no Google, né? É uma flexibilidade que é interessante, porque cada um tem suas afinidades, mas que é complicada do ponto de vista da gestão da aprendizagem por conta do estudante, né? Quanto também por conta dos colegiados. Então, a gente vai precisar também desenvolver esses dispositivos aí de informação mesmo, para poder o aluno ficar bem informado, tá? Excelente. Me permita aqui fazer uma pergunta que está no chat, viu, Ana? Agora eu vou mudar aqui, inverter aqui um pouquinho a posição, porque tem duas perguntas aqui que são, e eu vou juntar com outra que estava lá no fórum, já vou trazendo 3 em uma.
que é com relação às aulas gravadas. A Heloísa Cristina pergunta, numa aula gravada, explicando um assunto, qual o tempo máximo para não cansar? E a outra pergunta, duas a esse respeito, sobre edição de vídeo, se já tem algum tutorial disponível que você conheça, ou mesmo Ana Verena. Eu estou colocando essas perguntas porque elas saíram também lá no fórum, viu? Tá. Acho que a Ana sabe dizer aí o tutorial. Eu acredito que tenha no Moodle, nos cursos, mas vou pedir para a Ana falar um pouco sobre isso. Edição de vídeo. É a segunda pessoa que me pergunta isso. Tá. E a outra pergunta é a duração de uma videoaula que a gente mesmo grava. Tá. A duração, eu sempre acho que os 15 minutos, que é o limite do YouTube, inclusive, né, é o essencial. Então, assim, se você precisa de mais tempo para discutir ou aprofundar um conteúdo, eu sugiro que você crie partes, né? Aula 1, parte 1, aula 2, parte 2, aula 3, parte 3. Entendeu? Porque, assim, às vezes o aluno ele não tem condições de se concentrar 40, 50 minutos. Às vezes ele não tem tempo. Às vezes ele quer ouvir quando ele está no ônibus. E é justamente a duração de um ponto para o outro. Isso que eu estou falando tudo não é só pensando nesse momento que nós estamos, não. É para a gente poder repensar, inclusive, as nossas práticas. Tá? Existem professores que já gravam as suas aulas presenciais. Eles já gravam as suas aulas. Em algumas unidades a gente já tem quadro digital, lousa digital, que pode capturar as imagens que o professor está desenhando. Então, alguns recursos já podem ser desenvolvidos, inclusive, já podiam ser desenvolvidos como forma de você capturar as aulas que você está fazendo e disponibilizar depois em partes para o aluno que perdeu a aula. Então, isso já poderia estar sendo feito, né? Alguns professores já fazem. Na escola de administração, o professor Bruno, eu não sei se ele está aí, mas ele é de contábeis, e ele faz muito isso nas aulas dele de curso. Ele produz todas as aulas com PowerPoint e ele grava, né, a explicação do assunto. O PowerPoint faz isso. Você tem um recurso que você grava a sua fala, então ele faz toda a aula dele e depois ele disponibiliza isso no canal dele do YouTube. E aí os alunos acessam a aula antes e também aqueles que perderam podem também acessar depois. Mas a recomendação é que a gente possa trabalhar com 15 em 15 minutos, tá? Ana, você sabe a questão dos tutoriais? Não sei dizer assim com segurança. Sei que nos MOOCs, né, que são esses cursos abertos que a SEAD organizou, que estão disponíveis lá no portal, tem 2 MOOCs que são relacionados com o Moodle. E eu explorei um pouco o MOOC que chama Potencialidade do Moodle. Ele tem vários videozinhos, inclusive para iniciantes, mas eu não lembro de ter visto nenhum de edição de vídeo. Mas são muitos os aplicativos de edição de vídeo que tem disponíveis, inclusive alguns gratuitos, né? Também uma questão de afinidade, né, do programa, que você se afina um pouco, né? Eu ontem estava vendo um aplicativo muito simples para edição de podcast, para fazer o podcast, editar o podcast e transmitir o podcast, que é o Anchor. Eu vou escrever aqui no bate-papo o nome, que é um aplicativo bem simples, e o podcast termina sendo um recurso muito interessante para a gente pensar nesse momento, até com uma possibilidade de produção do aluno, né? Eu estava aqui pensando que esse momento nos dá uma chacoalhada, porque termina tocando em muitas crenças que a gente tem, né? E bota em xeque muito daquilo que a gente acredita, do nosso papel como professor, do papel do aluno, e isso nos deixa nesse estado, né, de insegurança, de ansiedade, que a gente tem visto muito frequentemente, todas nós também, né, estamos vivenciando de alguma forma. Então, eu vou dizer assim, da minha experiência, né, Jaqueline botou aí que eu fui professora dela de zoologia em 2003, né, e minha trajetória é interessante porque das aulas de zoologia, que é uma disciplina extremamente morfológica, né, extremamente dura do ponto de vista do conteúdo, eu hoje já leciono as disciplinas mais ligadas com a didática do ensino superior ou com o ensino de biologia no nível médio, né, no nível, né, na escola básica. E nesse percurso eu fui experimentando muito abrir mão dos controles, abrir mão dessa centralidade da docência, do docente especificamente, e, digamos, acreditar no potencial dos alunos, na possibilidade de criação deles, né? Então, a gente hoje eu trabalho com algumas disciplinas, todas muito focadas nisso, né?
E a gente precisa começar a abrir a cabeça para acreditar nisso. Os alunos produzem muita coisa, muito interessante, com bastante profundidade, com bastante criatividade, quando a gente dá essa possibilidade, quando a gente não puxa tudo para nós, né? Então, o podcast é um tipo de produção muito interessante, porque ele é uma espécie de um programinha de rádio, né, com uma determinada temática, é só áudio, não tem o peso da imagem, por exemplo, que os alunos conseguem produzir a partir de um tema que seja proposto. Ele pode entrevistar uma pessoa, pode, né, enriquecer o podcast dele com um conteúdo denso, né? Não é uma coisa que vai ficar superficial. E eu fiz uma mini pesquisa aqui em casa, né? Porque a gente está sempre no acesso aos filhos, né? Perguntei à minha mais nova, que tem 20 anos, você ouve podcast mesmo? Ouço, ela faz direito, né? Ouço, eu ouço um jurídico, não sei o que lá, ouço um de notícias de manhã, às vezes eu ouço, lavando prato ou fazendo alguma coisa, né? Então, é uma coisa que eu queria sugerir também, né? E aí, eu vou aproveitar Rapidinho, essa antes de você discussão para... seguir, quer dizer que Oi? você estava querendo confirmar o negócio do podcast que eu te falei com a pesquisa cotidiana, né? Os jovens, né? Se os jovens realmente usam, porque para a gente parece, eu pelo menos achei estranho, Pois né? é, Poxa, mas um eles recurso que não usam. tem imagem, que é só som e é Eles fala, né? usam Não é muito. música. Será que esses É. jovens Se você usam entrar mesmo? no Mas usam. Spotify, você toma um susto. Mas antes de seguir, eu vou dizer a você o seguinte: eu vou compartilhar aqui no chat o nome do professor, o e-mail do professor Rodrigo Miller, lá da Escola de Administração. Ele fez um tutorial explicando como realizar a edição e a gravação de videoaula. Então, eu vou mandar um e-mail que vocês entrem em contato com ele e ele pode disponibilizar para vocês. E a outra coisa, já fazendo um ponto com o que a Ana falou aí, é que a gente também pode recorrer aos estudantes. Eu sempre faço isso, viu? Eu não sei usar todas as ferramentas. E aí, às vezes, eu peço para os estudantes poderem desenvolver esses tutoriais, editar em vídeo, e eles fazem produções maravilhosas. Sabe aquela aula que ele não quer escutar? Mas se você dizer a ele, olha, tem esse vídeo aqui que eu gravei, eu preciso fazer uma edição e transformar isso num documentário, ele vai assistir tantas vezes que ele vai acabar fazendo algo que ele não faria se você simplesmente botasse o vídeo lá, e vai transformar aquilo num documentário fantástico, trazendo também, incorporando informações que ele pesquisou e que ele desenvolveu. Então, é uma boa forma também de a gente trabalhar aí junto com os estudantes. Sim. Cris, eu vou aproveitar, já que a gente está falando um pouco também dessas metodologias, dessas produções, tem uma pergunta de professor Francisco sobre como desenvolve a aula invertida. Você poderia também comentar? Bom, a aula invertida é algo que ficou famoso de repente, mas a gente já faz isso, eu acho que a vida inteira. Eu lembro que eu fiz biologia também, né? Em 2000, sei lá, nem sei mais, eu acho que foi 2008, 2004, 2002, 2004. E a professora, ela fazia, foi um choque para mim, porque ela pegava um artigo, entregava no primeiro dia de aula e dizia para a gente: vocês vão ler esse artigo e na próxima semana a gente vai discutir o artigo. E aí, quando chegava no outro dia, na outra semana, ela escrevia no quadro: vamos começar a primeira questão que vocês têm sobre o artigo. Na primeira semana, ninguém leu. Ela falou: bom, então hoje a gente não vai ter aula. Na segunda semana, todo mundo correu atrás de ler, e aí começaram as discussões, e as aulas foram extremamente interessantes, porque foram construídas em cima do nosso olhar sobre aquele texto, e não sobre o que ela achava importante falar. Então, a aula invertida já vem sendo feita há muito tempo. E ela consiste em quê? Em você desenvolver com o estudante, de forma assíncrona, no momento dele, a leitura, o estudo, o aprofundamento de um conteúdo, que pode ser através de uma videoaula, de um filme que ele assistiu, de um hipertexto, de um artigo ou de um livro. E naquele momento síncrono, que também pode ser assíncrono, você vai apresentar para ele um desafio para que ele desenvolva ou um questionamento, ou um debate, ou um diálogo, ou uma construção coletiva, como uma construção de um mapa conceitual em cima do que foi estudado. Né? Então, você investe o que a gente chama do homework, né, que o aluno faz em casa, você traz para o ambiente da sala de aula, que é a fase da produção. E do estudo, você diz que ele vai fazer sozinho. Por quê? Porque as pessoas têm ritmos diferentes, né? E tem os conhecimentos subsussores, que a professora Cris fala tanto, né? Aqueles conhecimentos prévios que o aluno às vezes tem, o outro não tem. Então, são recursos e dispositivos que ele vai ter que buscar e que cada um tem um ritmo. Então, a aula invertida ela é muito utilizada para isso. Tá? Então, você disponibilizou um texto, por exemplo, no ambiente, e depois faz uma sessão no Zoom para poder fazer uma aula dialogada, isso seria uma aula invertida. Ótimo, Carol. Me permita só um pitaco aqui nessa aula invertida. Ela, quando é bem feita assim, ela é muito bem-vinda, sem dúvida alguma.
e você tem toda a razão no que diz, mas assim, nós não podemos basear nossas atividades o semestre todo somente num tipo de metodologia. Queria chamar a atenção para esse aspecto, né? Somente num PBL, somente numa sala de aula invertida, somente. Eu acho que o mais importante é a gente estar trabalhando a metodologia como subsidiário dos objetivos de aprendizagem que você tem. Depende muito desses objetivos que você tem. Aquilo que você quer que o seu aluno desenvolva como competência no plano cognitivo, no plano procedimental, no plano atitudinal, e subsidiado pela estratégia, pela metodologia que você vai aplicar isso. Só fazer atenção para essa questão aí, para a metodologia não assumir, vamos dizer assim, a envergadura maior no processo de ensino-aprendizagem, porque o mais importante do processo de ensino-aprendizagem não é o método que você usa, mas é o aprender do aluno. Então, para ele aprender, vou usar um método que subsidie. Então, somente isso, né? Caso contrário, você vai ter, na verdade, você vai ficar aprisionado na metodologia, né? Então, você não consegue fazer mais nada porque você vai seguir a risca o que está ali. E interessante também, Cris, que você pode integrar. Você pode, por exemplo, fazer uma aula invertida e no momento do desenvolvimento você está trabalhando, por exemplo, com PBL. Então, você pode fazer aí diversas alternativas diferentes, né? Professora Isabela, da Faculdade de Direito, minha colega do CAI, está aqui perguntando, pedindo para a gente compartilhar um pouco nossa experiência em relação a como pensar o papel do estudante, monitor, no contexto de uma sala de aula não presencial. Olha, eu acho que assim, é isso que eu estava falando antes, eu não vejo muita diferença em você estar no presencial ou no presencial. O papel do monitor, se a gente for observar, ele funciona muito justamente no momento em que você não está com o estudante, a depender do componente, né? A depender do componente. Em alguns componentes ele funciona até mais no momento em que não está professor e aluno na sala de aula, né? Que é aqueles estudos dirigidos que os alunos se encontram, ou então os grupos focais que eles resolvem, ou então laboratórios de prática onde o aluno tira uma dúvida do outro. Mas no ambiente virtual eu acho fundamental, porque aí você consegue estimular ainda mais essa descentralização do professor, né? Então você começa a criar aí o que eu chamo das redes, né? Porque aí você começa a criar os vínculos diretos entre o monitor, né, e os estudantes. Então, o ambiente virtual ele acaba que, por conta da característica da tecnologia, ajuda ainda mais a manter esses contatos entre os monitores e os alunos. Então, eu vejo que a gente potencializa o trabalho com a monitoria e eu acho fundamental, até porque, como muitos professores têm dificuldades, inclusive tecnológicas, e isso é extremamente normal, os alunos, até por conta da idade e de viver mais essas tecnologias, eles podem ajudar muito, né, nesse processo de edição, nesse processo de indicar que tipo de dispositivo pode ser utilizado e a gente trazer eles todos para a cena, né? Então, assim, eu vejo como uma alternativa fantástica. Olha, agora eu tenho aqui uma pergunta muito boa que saiu no nosso fórum, viu, Carol? Vou fazer essa pergunta agora para você. Gostaria de saber sobre técnicas que podem ser utilizadas nas atividades assíncronas, além de vídeos de YouTube e textos, coisas que já utilizo rotineiramente. Eu também quero saber. Bom, eu gosto muito de usar os mapas, né? Os mapas conceituais, porque assim, eu observo que quando a gente começa a desenvolver a capacidade de síntese, isso ajuda a gente para trilhões de outras coisas depois, né? E eu trabalho muito isso com meus filhos, né? A gente acaba sintetizando muitas coisas graficamente, porque isso ajuda a gente a criar relações, a gente interpretar, a gente identificar lacunas de aprendizagem. Então, eu trabalho muito com meus alunos assim. Eu geralmente passo para eles um texto ou um vídeo para assistir, peço para eles desenvolverem um mapa conceitual e depois a gente faz um trabalho colaborativo que é juntar e integrar os mapas, né? E aí observar conceitos chaves, comuns, como um observou a relação de tal conceito, o outro observou diferente, então a gente faz discussões assim. E eles acham que aprendem, eles dizem, eu aprendo muito e é muito mais complicado, professora, porque eu tenho que entender realmente o que eu estou lendo, né? É interessante o feedback dele, eu tenho que entender realmente. Eu falei, mas desde o início você tinha que entender realmente, né? Agora você está demonstrando que você entendeu ou não entendeu de uma forma gráfica. Mas eu trabalho muito com os mapas conceituais. O podcast também é uma atividade colaborativa que os alunos podem desenvolver,
podcasts sobre assuntos, né? E elaborar de forma assíncrona no fórum de discussão. Fórum de discussão é um dispositivo fantástico para a gente poder aprofundar debates, né? O aluno, ele lê uma questão e ele tem um tempo melhor para poder preparar, consultar, então a gente acaba tendo debates mais aprofundados em um fórum de discussão do que na sala de aula presencial, porque às vezes o aluno não tem ali o dispositivo que ele precisa para poder apresentar a sua contribuição, ou não se sente também à vontade de falar, e aí no fórum ele consegue desenvolver uma opinião melhor, e aí ele se sente mais à vontade. Então o fórum também pode ser utilizado. O Wiki também, né, Carol? Porque a escrita... O Wiki é a escrita coletiva, o blog. Agora, sim, esses, a depender de como você propõe a produção, pode ser que seja uma atividade assíncrona, porque cada um vai fazer o seu no seu tempo, mas pode ser síncrona, se você pedir para eles construírem em grupo. Né? Então, aí, naquele momento, ele não vai estar com você, síncrono, mas no grupo de trabalho, ele vai estar desenvolvendo de forma síncrona. Então, também tem isso. Tem os níveis de sincronicidade, né? É sincronicidade com todos, é em pequenos grupos, é só entre os estudantes, é estudante e professor. Então, o professor ele pode ter momentos síncronos com o estudante, mas ele também pode delegar que os momentos síncronos aconteçam também entre estudantes, sem a presença dele naquele momento. Isso pode acontecer. Excelente. Deixa-me falar só um pouquinho sobre os mapas conceituais, no que você colocou, sobre a coletivização dos mapas. Olha, gente, isso é de uma riqueza. Primeiro, no mapa conceitual, você trabalha com a capacidade de análise e síntese, sobretudo com a mente sintetizadora, né, que diz Howard Gardner, né, que é a mente do futuro, né? E realmente você pensar globalmente tem grandes vantagens. Mas não só isso. Quando você coletiviza, como o Carol colocou aí, e discute no grupo conceito-chave, por que foi conceito-chave para um, não foi para outro e tal, você está trabalhando com uma capacidade mental, vamos chamar assim, uma capacidade cognitiva superior, das mais complexas, que é a formação de conceito. A formação de conceito, a sua reestruturação, inclusive, em níveis complexos, cada vez mais complexos. Então, você está realmente trabalhando com capacidades cognitivas superiores, das mais importantes nesse trabalho aí. Vou passar para a Ana, que eu acho que ela tem uma questão aí candente para trazer. Tem uma questão que eu queria complementar também, uma outra possibilidade, além dos mapas conceituais, são os infográficos, né? Que é uma expressão de síntese muito rica, bonita, né? Também, assim, e que me parece que o Canva tem uma possibilidade. O Canva, que também é um aplicativo, né, que tem uma versão gratuita, e tem essa possibilidade do desenvolvimento de infográfico. Então, também é uma coisa interessante. Então, uma coisinha, voltando... rapidinho. No infográfico, inclusive, você coloca links, né? Links, fica um infográfico hipertextual, né? Exatamente, cria hipertextos, coisas lindas você pode fazer. E se você quiser trabalhar na pedagogia do sensível, na didática do sensível, provoque seus alunos na construção de mandalas, de constelações, de mapas mentais imagéticos, enfim, o que a imaginação permite. O Padlet, esse que a gente usa também aqui, também faz isso, né? Os painéis. Exatamente, os painéis. Voltando um pouco para as questões do que pode e do que não pode usar, o professor José Maurício colocou o que está no YouTube é público. E uma outra questão relacionada, a professora Adileide colocou, recentemente participei de um evento virtual em uma outra universidade, tive que assinar e enviar um termo de uso da imagem. No caso de alunos aparecerem em vídeo em uma disciplina ou curso, seria necessário algo do tipo? Aí a questão também do direito à imagem, né, do estudante, e a questão da permissão de tudo que está no YouTube se pode ser usado. Veja só, essa questão, tudo que está na internet, ele é público para o acesso. Agora, quando você retira ele daquele local onde ele foi armazenado, aí você precisa saber se você pode utilizar ou não. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se você tem um vídeo do YouTube e você utiliza o recurso do embedded, né, que é o incorporar, e você coloca ele para ser visualizado dentro do seu ambiente do Moodle, mas ele continua no YouTube, não tem problema algum. Né? Então, ele aparece, vai aparecer a telinha
dele dentro do seu ambiente do YouTube, como se ele estivesse dentro do ambiente, mas ele continua lá no YouTube. Ou você vai colocar o link para que o aluno vá assistir no YouTube, não tem problema algum. Mas se você baixar aquele vídeo do YouTube e depois anexar o arquivo dele dentro do seu ambiente, você mexeu na forma como ele foi distribuído. Então, você mudou o ambiente. E aí, você não pode fazer esse uso sem autorização do autor. É a mesma coisa com as imagens, né? Então, se você retira a imagem de um banco ou de um site, salva no seu computador e coloca ele em outro local sem autorização ou que não seja um objeto que seja licenciado para uso livre, você não pode utilizar. E a gente já viu vários problemas desse nível. Por exemplo, já teve uma vez uma escola privada em Salvador que pegou uma foto, o professor de geografia pegou uma foto, aquelas aéreas do porto, e colocou no site da escola e foi processado pelo fotógrafo, pagou uma fortuna, né? Então a gente tem que ter um cuidado com isso, certo? Não mudar. E assim mesmo os artigos. Os artigos, eu tenho bastante cuidado, a depender, por exemplo, você pega o artigo de um periódico com acesso restrito. Você tem um acesso restrito, você baixou ele em PDF e colocou ele disponível no seu ambiente virtual de aprendizagem. É bom pedir autorização do autor, porque você mudou a distribuição daquele artigo. É diferente de um artigo que já está lá disponível na web, tá? Você pode colocar o link tranquilo e etc. Em relação à imagem, eu vou dizer a vocês o seguinte, a gente vai se surpreender muito daqui para frente. Com o aumento do uso desses dispositivos, vai ter muito print screen de tela, vai ter foto tirada indevida, vai ter gravação. Então, eu acho importante, sim, a gente pedir o direito do uso da imagem e do áudio do aluno, até porque você estabelece que ele também precisa desse direito assinado por você para disponibilizar qualquer imagem, vídeo ou fala sua em qualquer local. Meu filho de 5 e de 8 aqui, chegou para mim 3 formulários do distrito em que eu tive de assinar, dizendo que eu possibilitava e permitia que a imagem deles pudesse ser utilizada na gravação. Enquanto não tiver com todos os pais assinado, nenhuma sessão de Zoom vai poder ser compartilhada para ninguém assistir. Só vai ser compartilhada no momento que todos assinarem e estejam aí liberando, tá? Então, eu faria isso no meu primeiro dia de aula. Daria ali um contrato para o aluno assinar assim, tá? Duas perguntas aqui, bem polêmicas, assim, ligadas com a questão de avaliação, né? Sempre dá uma mexida. Um aspecto é se pode fazer atividade valendo nota no horário de uma aula síncrona e os discentes enviariam a solução de forma digital na plataforma no ABA. É possível? Isso foi o professor Alex que perguntou, o professor Pedro colocou aqui, pela resolução do CAI, não é possível fazer atividade valendo nota no horário de aula síncrona. Eu queria fazer uma correção dessa última informação aqui, professor Pedro. A resolução do CAI fala da frequência, né, para não atribuir frequência nas atividades síncronas, justamente considerando a possibilidade do aluno não conseguir acessar naquele horário exato e ele poder recuperar de uma outra forma posteriormente. Não é explícito quanto à questão da avaliação. A gente pode subentender que não deveria também acontecer, mas eu particularmente acho que se for uma coisa muito rica, que possa acontecer na atividade síncrona, se os alunos estiverem presentes, se for mais interessante fazer isso com a forma síncrona, é possível ser feita, porém, o professor tem que estar aberto à possibilidade de que talvez algum aluno não consiga entrar. Mesmo que ele tenha se comprometido anteriormente, tenha sido feito um combinado, ele pode, naquele momento exato, não ter conseguido entrar. E aí criar uma alternativa de peito aberto, né? Não é uma alternativa daquele jeito que às vezes a gente ouve algum professor falar, se foi para a segunda chamada, então agora eu vou descascar. Não, uma alternativa de coração leve, né? Ou seja, compreendendo que, de fato, muitas vezes aquele aluno não conseguiu mesmo acesso, não teve possibilidade de entrar, ou às vezes o notebook estava com alguém da família, porque quando isso foi colocado na resolução, foi considerado, né, que não atribuísse frequência, né, no horário síncrono, foi considerado todas essas questões. A dificuldade de acesso, a quantidade de acesso mesmo, né, a quantidade de dados disponíveis que aquele aluno tem para acompanhar uma aula síncrona, e inclusive para acompanhar um vídeo também com muita imagem, né, vídeos longos também gastam muitos dados. E também a dinâmica da casa, né? Ou seja, muitas vezes você tem pais compartilhando o computador com os filhos, como o Carol colocou, que às vezes estão horas seguidas na frente do notebook, só tem um notebook na casa. A própria dinâmica familiar também em relação às tarefas domésticas, né?
e aí considerando a desigual divisão do trabalho doméstico que sobrecarrega as mulheres. Então, considerando todos esses aspectos, é que a indicação é que não se atribua falta, né, ao aluno que não esteja presente na aula síncrona. E aí, nesse sentido, o melhor talvez fosse não ter avaliação na aula síncrona. Mas eu não gostaria de dizer que é impossível, porque pode ser interessante, pode ser combinado, pode ser viável, mas o professor tem que estar com essa perspectiva. Pode ser que não venham todos. E aí, o que vai ser feito, né, de forma tranquila, para que esse outro também, né, tenha a sua avaliação? E aí, não sei se Cris gostaria de colocar, que é Carol. Ana, inclusive, você pode fazer uma avaliação síncrona que não demande de todos estarem presentes naquele momento. Então, por exemplo, os alunos eles podem ter como uma avaliação, realizar uma live, uma entrevista de alguém. Então, aquele grupo vai estar sendo avaliado naquele momento, mas os outros vão poder assistir depois a atividade assíncrona. Então, aqueles teriam que estar presentes naquele momento, né? Mas sempre negociando e sabendo que pode ser que seja necessário você fazer uma segunda chamada. Por quê? Porque pode acontecer um problema que não demande, assim como acontece no presencial também, né? Às vezes o ônibus quebrou, teve uma chuva muito forte, a gente tem que criar, na verdade, usar o bom senso, né? E fazer essas negociações aí. Mas dá para fazer, sim. Ser possível, é. Agora, é usar o bom senso e usar aí essas informações e dicas aí que a Ana trouxe, que eu acho que são essenciais. Vou colocar aqui a última questão do fórum para a Carol, pode ser? A Sim. última questão que nós levantamos aqui no fórum foi a seguinte: das plataformas que até então temos disponíveis, o Moodle é a única que disponibiliza ambiente para a realização de avaliações online. Como aprender a elaborar? Tem até a ver com o que você acabou de falar. Olha, eu sempre tenho dificuldade de falar do Moodle, porque o Moodle, para mim, é assim, tipo algum da família, né? Eu tenho uma afetividade grande com ele. Eu sei que ele pode fazer muito, né? Tem um professor, o professor Jean-Marie lá do ICS, que ele uma vez me procurou porque ele disse que não sabia nada do Moodle, né? E aí me disse, Carol, não sei nada do Moodle e eu queria que você me ajudasse. E aí eu falei, olha, eu quero ver como é que funcionam esses questionários. Eu sentei com ele 30 minutos. Hoje ele é um especialista, né? Ele vai até, talvez, dizer, pô, Carol, você espalhou isso para o vender, mas faz coisas assim lindíssimas com as avaliações e as atividades no Moodle, que eu nunca fiz. Então, assim, a gente realmente é um ambiente que ele é muito poderoso. Pode ser muito mais se a gente tiver uma comunidade UFBA focada em melhorar ele, né? E aí eu falo comunidade UFBA, que não demanda só do pessoal de computação, nem de tecnologia, mas do pessoal de comunicação, do pessoal de psicologia, do pessoal das linguagens, das letras, do pessoal dos sociais. Então, assim, ele tem campo para todo mundo poder fazer pesquisa, desenvolver extensão nele. Agora, existem diversas outras, inclusive várias, de prova síncrona, né? Existem algumas instituições privadas em Salvador que estão utilizando ferramentas de prova síncrona. O aluno loga, começa a contar o tempo e ele tem um tempo para fechar, está aí disponível, né? Algumas, a maioria delas são pagas, mas existem também públicas. Agora, eu uso o Moodle, tá? Eu uso o Moodle para fazer diversos tipos aí de avaliações diferentes. O Moodle permite, né, desde provas objetivas até questionários abertos e o acompanhamento, né, os relatórios fornecem exatamente as atividades que o aluno está desenvolvendo, eles dão de forma rápida se o aluno entrou no fórum, quantas vezes ele entrou no fórum naquele período. Você pode utilizar o monitoramento do fórum, você pode limitar a quantidade de mensagens enviadas, você pode atribuir nota a cada mensagem, o diário também pode ser monitorado. Então, assim, todas as tarefas, as atividades, elas podem ser monitoradas. Podem ser monitoradas. Quero, Dene, você está aí, por favor? Tem uma pergunta aqui que eu acho que você vai gostar de participar da resposta. Qual a diferença entre portfólio diário e se é recomendável para o semestre letivo suplementar? Esses dispositivos, né, de portfólio diário, eles podem ser também uma base para avaliação, né? Então, Dene está por aí? Estou. Gostaria de colocar, Denise, por favor? Sim. Boa noite, colegas. Boa noite. Boa noite, Giovana, Cris, Carol. Fofa, adorei essa fala aí da intimidade com o Moodle. Eu estou me apaixonando aí pelo Moodle a partir de Carol.
Então, gente, primeiro dizer que os dois dispositivos de avaliação, eles constituem, não é, um, um conjunto de possibilidades de aprendizagem e de avaliação, porque a gente não dissocia, né, a avaliação do processo de aprendizagem. Então, os dois dispositivos são pertinentes e devem, eu diria até, a gente não gosta de estar, a nossa proposta é sugestão, né? Mas, assim, a partir da nossa intimidade com os diários, com o portfólio, né? Todas nós aqui utilizamos, então a gente pode dizer, são dois dispositivos, né, que se enquadram na perspectiva de uma avaliação formativa e que deve ser usado, sim, nesse momento de um semestre suplementar. Qual é a diferença básica do dispositivo diário para o dispositivo portfólio? Basicamente, um pouco do quanto cada um estabelece as suas subjetividades. Entende? Então, o diário, ele é mais, ele se volta, né, mais para o estudante estabelecer uma relação com o processo de aprendizagem dele de uma forma bastante analítica, de uma forma reflexiva, de uma forma com que ele possa trazer elementos, né, do passado, de sua formação, de uma formação passada, ou de questões que ele está aprendendo em outras componentes curriculares. Então, o diário tem uma relação muito intimista e, ao mesmo tempo, muito investigativa do processo de avaliação. Então, por isso que o diário ele pode ser utilizado como um dispositivo de autoavaliação. E o portfólio, não é a mesma coisa? Sim. Só que o portfólio ele é mais aberto. O portfólio ele tem uma característica no qual o professor ele pode e deve, né, acompanhar todo o trabalho do estudante. Então, o diário não, o estudante pode optar por construir todo aquele processo, né, de acompanhamento da sua própria aprendizagem, sem socializar com ninguém. Ele pode socializar ou não. O portfólio não. O portfólio é um dispositivo de registro das aprendizagens, né, de análise também, porque nesse momento o estudante ele está investigando, ele está percebendo as potencialidades, ele percebe também aquilo que ele pode melhorar, os aspectos que ele pode melhorar, e também pensar numa tomada, né, de decisão de quais ações ele pode fazer para qualificar aí a aprendizagem. E tudo isso é acompanhado pelo professor. Então, o portfólio ele é mais interativo entre o professor, na relação professor-aluno, do que o diário. O diário ele pode se constituir ele é um dispositivo potente, certo? De autoavaliação, de autoformação, mas que necessariamente pode não ter a participação efetiva do professor. E o portfólio não. O portfólio ele é acompanhado pelo professor, ok? Mas pode ter outro momento que a gente pode discutir sobre isso. Deixa eu inverter um pouco, Ana, Pois não. essa ordem aqui, porque eu vi uma pergunta aqui que você falou que não entendeu, né? A de Daniele, em relação a se a gente tem como Daniele Medeiros, né? Se a gente tem como definir que o Moodle não libere o conteúdo por algum tipo de restrição. Você precisa concluir o conteúdo anterior para você passar para frente. Ele faz isso também, viu? Você, por exemplo, se você criar suas aulas, os conteúdos por aula, por tópico, né? Você pode dizer, na hora que você cria o rótulo é o campo que delimita o seu tópico aula 1, por exemplo, né? Então, é o espaço do ambiente que vai concentrar
todos os conteúdos e atividades da aula 1. Você pode, na hora que você cria, clicando em editar, você pode dizer que só vai ser disponibilizado para o aluno ou em tal data, ou quando ele alcançar, por exemplo, tal nota. Eu não gosto muito desse vínculo por nota, porque isso não diz muito nada, né? Inclusive, por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a pesquisar sobre ambientes virtuais de aprendizagem e LMS, sistemas para hospedar esses ambientes, a gente desenvolveu um ambiente chamado Tribo. Né? Isso foi no meu TCC, né? E na época a gente analisou alguns que eles faziam isso pelo número de cliques, né? Se o aluno clicou naquele conteúdo, ele liberava o acesso ao outro. E aí os alunos começaram a observar que eles clicavam ou deixavam a sessão aberta, contando o tempo, né, para depois poder ter acesso ao conteúdo. Então, não é muito efetivo. Agora, eu gosto dessa questão de você, depois que você acompanhou tal módulo, disponibiliza o próximo, ele permite sim, ele tem lá vários itens aí de configuração, tá, que te ajuda nisso também. Todas as tarefas, né, todos os recursos o Moodle tem dois grandes grupos, né? Eles chamam de recursos e o que chama de atividade. Os recursos são geralmente aquelas coisas mais estáticas, né? Então, você vai querer disponibilizar lá um arquivo em PDF ou em qualquer outra questão, você vai querer disponibilizar um HTML, são possibilidades mais estáticas. As atividades são as possibilidades que têm algum grau de interação. Então, um chat é uma atividade, um fórum é uma atividade, o Big Blue Bottle é uma atividade. Para o Moodle, né, a palavra atividade se refere a esses vários aplicativinhos, digamos assim, que ele vai tendo. Tarefa é uma atividade, diário é uma atividade, aí que a Jaqueline perguntou. E cada uma dessas atividades tem uma série de variações de configuração, de quando abre, quando fecha, em cada um a gente pode realmente colocar as configurações. Uma outra coisa importante é que você pode organizar a sua página e deixar oculta uma parte do que você não quer ainda que o estudante visualize. A professora Cristina está ali pedindo a palavra, a gente também vai ter que se encaminhando, né, para finalizar a live, já são 8h30, mais de 8h30. Exatamente. E eu venho de uma live desde as 16 horas, com a UFT, o FMG, então estamos já pelas tabelas. Professora Carol também com um exercício mental muito, tendo que exercitar com muita rapidez. Eu estou há horas diante do vídeo. E nós estamos realmente no nosso tempo. Nós pensamos em fazer live interativa de 1 hora, mas estamos vendo que deve ser mesmo 90 minutos. Estamos chegando a isso. E eu vou passar a palavra para minhas colegas se despedirem e eu dizerem suas palavras finais, dizer aos nossos queridos colegas professores, nossas lindas assessoras que estão aqui presentes, nosso pessoal todo do ateliê que está em peso, a corda de caranguejo está todo aqui, dizer a todos vocês meu muito obrigado, achei essa live tudo de bom, achei que o tempo passou que a gente nem sentiu, e dizer que as questões que não foram respondidas, por favor, levem suas questões para os fóruns, se coloquem no fórum Desafios da Docência, batam papo naquele fórum, papo de professor, é justamente para que vocês entre si possam criar suas redes de aprendizagem. Aí Carol sorri, ela gosta das redes, ela é especialista nisso, e ela é quem está tomando conta desse negócio aí. Então, explorem à vontade e levem suas questões. Um abraço apertado, eu adorei a noite, vou passar a palavra para Carol e Ana Verena. Beijo para vocês e até. Eu também agradeço muito, foi ótimo acompanhar, inclusive, viu, os bastidores, como diz Ana aqui no chat. Passei aqui meu e-mail, mas eu estou lá no Papo do Professor e na assessoria observando. Quando eu não observo, o Cris puxa minha orelha e me manda pelo zap. Então não se preocupe, todo mundo vai ser respondido. Agora, assim, o que eu gostaria de deixar como última mensagem é que a gente precisa ficar tranquilo, tá? Porque, assim, é muita coisa, tem um monte de coisas no Moodle que eu efetivamente nem sei. Muda a diversão, vem um monte de coisa nova. Mas é o que a Ana falou, a gente pode começar do pouquinho, começar utilizando pouca coisa, vai disponibilizando, vai experimentando, vai acertando, vai errando. Chama os estudantes. Se eu começasse hoje meu semestre, eu colocaria meus alunos todos como mediadores, porque o Moodle ele tem papéis diferentes, né? Então tem o professor, mas tem também o mediador, tem o tutor, então tem papéis que você pode, inclusive, mudar esses nomes.
eu colocaria meus alunos com alguns direitos para que eles pudessem também ir aprendendo e ensinando a usar esse ambiente. Então, eu acho que isso é uma estratégia muito boa, tá? Então, a gente recorrer aí aos estudantes para eles poderem também nos ajudar a habitar, né, esse ambiente e a personalizar, tá? Então, eu acho que essa é a minha mensagem aí de final. Desejar boa noite. Aqui são ainda 4h30, e o meu dia ainda está longo, né, com as crianças, mas para vocês, boa noite. Eu também vou dar uma boa noite rápido, lembrando que amanhã de manhã abre a agenda para os encontros, né, as conversas individuais entre o professor e a assessora. Abre amanhã para horários de terça, quarta, quinta, sexta e a outra segunda, né? Então, agradecer também a presença de todos. A gente está muito animada com esse grupo da assessoria, com essa possibilidade de estar nessa interação constante, né, com nossos colegas e que, por acaso, também nosso foco também de pesquisa, de estudo, né, que é a docência do ensino superior e os docentes de instituições de ensino superior. Então, é uma felicidade estar participando também desse grupo, nessa posição de mediadora, mas como colega. Só uma questão aqui que Daniele Souto colocou. Cris, já é a segunda colocação sobre isso, Ana Verena, para você responder. Permanecemos no APDU mesmo após o término da semana? Sim, né? Sim, as vagas que são abertas às terças-feiras, elas vão se somando com esse grande grupão, essa comunidade que hoje já é a PDU. Então, a cada terça-feira, meio-dia, novos integrantes entram e não sai mais ninguém, a gente não larga mais ninguém. Hoje a gente passou um e-mail para o pessoal que estava meio paradinho, assim, aí, cadê vocês? Cheguem para perto. Cris, seu microfone está fechado, viu? Cheguem para perto, venham para junto. Eu disse corda de caranguejo gigante, porque cada semana entra mais 100. Não sai, não. Fica lá. Abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite. Estamos para ajudar. Boa noite, Dene e Gil, que ficaram escondidinhas. Na atuação do nosso coletivo também, né? Essa parceria que a gente precisa também contar, aproveitar a possibilidade, né, de que a gente está tendo de trabalhar com outros professores, de ter uma carga horária mais reduzida e também fazer essa parceria com os nossos colegas de departamento, de unidade e até de outras unidades. E aqui a gente funciona muito assim, né? O pessoal tem elogiado muito o trabalho do ateliê, da assessoria, mas boa parte desse sucesso, digamos assim, é essa equipe unida, né? Então, a Giovana estava ali, botando nota compartilhada, passando perguntas, Denise também aí no bastidor esperando se colocar, e assim que a gente consegue ter força para ir adiante. E lembrar a todos que quinta-feira que vem, no mesmo horário, nós teremos a próxima live a partir do tema que mais for discutido nos fóruns. Então, vamos lá, se posicione nos nossos fóruns e também no Papo de Professor. Beijo para vocês. Estou fechando, então, encerrando a gravação. Tchau, tchau.